Olá pessoal, eu sou o professor Vlad e no vídeo de hoje nós iremos começar a conversar sobre progressões aritméticas, mais conhecida pela sigla PA, ok? Bem, como vocês podem ver, nós temos aqui a nossa fórmula, certo? Que é onde nós temos a n igual a 1 mais n menos 1 vezes o r. Aqui está o que significa cada um dos termos da nossa fórmula. Então, o AN me indica a posição do último termo ou o valor que esse último termo assume. O A1 corresponde ao primeiro termo ou o valor que esse primeiro termo assume. O N é o número de termos da nossa progressão e o R é a razão. Lembrando, tanto no AN quanto no A1, eu posso querer descobrir a posição do termo, então eu tenho o valor, como eu posso querer saber o valor do termo e eu tenho a posição dele, ok? Então temos que ter um pouco de cuidado nisso. Agora nós vamos começar a ver os exemplos, certo? Então nós vamos fazer um cálculo para cada um deles. Nós vamos fazer um cálculo para saber o valor do último termo, outro cálculo para saber o valor do primeiro termo, outro cálculo para saber a quantidade de termos e outro cálculo para saber a razão da minha PA, ok? Lembrando que para cada um deles eu vou ter o exemplo, então nós vamos trabalhar com 4 exemplos, ok? Nesse primeiro vídeo vamos trabalhar com 2 e no próximo vídeo com os outros 2 restantes, ok? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, queremos calcular o 10º termo da nossa PA, que inicia com 3, o segundo termo é o 7, o terceiro termo é o 11. Eu quero saber qual é o valor que assume o 10º termo desta PA, ok? Então vamos pegar algumas informações para que facilite a nossa colocação das informações lá na fórmula, certo? Bom, se eu quero calcular o 10º termo, eu vou querer achar o valor que o A10 assume, ou seja, o meu 10º termo, eu quero saber qual é o valor dele, certo? Bom, então, como o 3 aqui é o primeiro termo, então o meu A1 é igual a 3. Quantos termos tem a minha PA? A minha PA tem 10 termos, porque eu quero calcular o 10º. Se eu quisesse calcular o 24º, ou seja, o termo de número 24, eu iria achar o A24, ok? Como é que eu acho a razão quando eu tenho a PA aqui? No caso de PA, para mim calcular a razão, se não já me for dada ela, nesse caso aqui não foi dada só o início da PA, o que eu tenho que fazer? Pegar o segundo termo, que é o 7, subtrair do primeiro. 7 menos 3, então a minha razão é 4. Poderia pegar o terceiro? Poderia. O terceiro termo menos o segundo termo. 11 menos 7, a minha razão é 4. Ok? No momento que eu peguei todas as informações e já coloquei no formato da minha fórmula lá, fica fácil de eu jogar as informações lá na fórmula. Então, olha só, quem é o meu AN? O meu AN é o A10. Eu sei a posição que o termo está, mas não sei o valor dele, certo? E é isso que eu estou procurando, o valor do termo, ok? Quem é o meu A1? 3. Que vai somar com essa operação aqui dentro do parênteses. Quem é o meu N? Eu não estou querendo calcular o A10, então eu sei que a minha PA tem 10 termos. Então vai ser 10 menos o 1 da fórmula. Ó, esse menos 1 já está aqui na fórmula. Tudo isso vai multiplicar quem? A razão. Quanto é que é a razão? 4. Agora é somente operações básicas de matemática. Então, o meu 10º termo, eu vou pegar, repetir aqui o A1, que é 3. Primeiro eu vou diminuir aqui dentro, o resultado vai multiplicar a razão aqui fora. Então, 10 menos 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 que soma com o meu primeiro termo, eu vou ter 39. Então, o meu 10º termo, o valor dele é
39. Se eu montasse a PA aqui, o 10º termo tem que ser 39, ok? Agora, mesma coisa, vamos calcular agora quem? Queremos calcular o primeiro termo. Vou ler o problema, já vou colocar as informações que eu tirei lá do problema já no formato e na condição lá da fórmula, para que fique fácil depois de eu jogar essas informações aqui dentro da fórmula. Então, determine o primeiro termo de uma PA em que o A8 é igual a 35 e a minha razão é 3. Vejam que aqui a razão já me foi dada. Eu sei o valor já da razão. Diferente daqui aonde foi me dado a PA e eu tive que diminuir o segundo do primeiro termo para achar a razão. Ok? Então, se eu quero calcular o valor do primeiro termo, eu quero calcular o primeiro termo. Eu sei a posição dele, é a posição 1, mas não sei o valor. Então, eu quero calcular o valor do primeiro termo. Se o meu último termo dado é o A8, que o valor dele é 35, então o meu oitavo termo lá, o A8, ele vale 35. Se eu sei o valor do oitavo termo, significa dizer que o meu N, ou seja, o número de termos dessa PA é 8. Então, o meu N é 8. E a razão ali, ó, que já me foi dada, 3. Com essas informações aqui, jogo na fórmula. E agora eu vou calcular o valor do meu primeiro termo. O meu AN, que é a posição do último termo, que é o oitavo, quanto é que vale? 35. Então, embaixo do AN eu coloquei o 35. Quem é o A1, o primeiro termo, é quem eu procuro, certo? Qual é a quantidade de termos que eu tenho? 8 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, agora eu vou resolver aqui dentro primeiro. Quanto é que é 8 menos 1? 7. Que multiplica a razão, que é 3, eu tenho 21. Então, vejam só, a posição do meu último termo, o valor do meu último termo é 35, igual ao A1 mais 21. Por que mais 21 ali, ó? Esses caras são positivos, então o resultado é positivo. O que eu tenho que fazer? Isolar o meu A1. Então, esse cara que é positivo aqui, eu mando ele para o outro lado lá da igualdade, ó, com a operação contrária da soma. Qual é a operação contrária da soma? Subtração. Então, esse cara que é positivo passou negativo. Então, 35 menos 21, o meu A1, ou o meu primeiro termo, quanto é que ele vale? 14. Aqui está o valor do meu primeiro termo. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham achado interessante. Esse vídeo vai lá para o meu canal, Pré-Prova Professor Vlad. Acessem o canal, deem um like, se inscrevam e deem um like para ajudar o canal, ok? No nosso próximo vídeo daremos continuidade, então, aos outros valores que iremos buscar. Muito obrigado e até a próxima.